Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, toda desculpa que os religiosos usam, ou toda desculpa que os religiosos arrumam para pedir para que as pessoas contribuam com a casa de Deus, contribuam com a obra de Deus, é dizer que a obra de Deus precisa pagar as contas, não é? A conta de água, a conta de luz, a obra de Deus precisa ser sustentada, não é? Não é esta desculpa que eles falam? Que a obra de Deus precisa do dinheiro dos irmãos? Tem um certo pastor aí que depois que ele fez um comentário, né, na sua igreja, ele foi descoberto ali tantas aberrações que ele praticava, né? Porque ele disse que quem não dava dízimo não podia sentar no banco da igreja, quem não dava dízimo não podia estar dentro do templo da igreja, quem não dava dízimo não devia nem estar ali dentro do templo, quem não dava dízimo não poderia nem entrar no quintal da igreja, no terreno da igreja. E depois, logo que ele falou isso, foi descoberto muitas atrocidades que ele praticava, né, contra o seu semelhante. Eu quero falar uma coisa para você, meu querido, que enquanto os religiosos usam a Bíblia para dizer que a obra de Deus é sustentada pelo dízimo dos irmãos, porque eles falam que a obra de Deus é o grupo de evangelização, o grupo missionário, eles dizem que é o templo, né, erguido no bairro, numa cidade, num país, não é? Eles dizem que a obra de Deus é a viagem que o pastor faz com a família dele para Dubai, para os Estados Unidos, para Nova York, né, para a França, não é? É a obra de Deus, é a festa, né, que o pastor faz, e assim vai. Agora, enquanto eles usam a Bíblia para mostrar que a obra de Deus é tudo isso, vamos fazer o seguinte: vamos usar a mesma Bíblia para desmentir esses caras, esses cães gulosos, esses trapaceiros da fé. Vamos usar a Bíblia e usar palavras do próprio Jesus para desmentir, para desmistificar essa fala que eles têm. Por exemplo, abra sua Bíblia no capítulo 6 de João, a partir do versículo 25. Vamos usar a Bíblia para desmascarar esses caras. Enquanto eles falam que a obra de Deus é tudo isso que eu mencionei, então vamos usar a Bíblia para provar que eles estão errados e eles estão enganando as pessoas. É isso que nós vamos fazer. João, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe. Quem perguntou isso? A multidão, do versículo 22. Perguntaram a ele assim, Rabi, que quer dizer mestre, né? Quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu digo a vocês, que vocês me buscam não é pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas vocês me buscam porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. É por causa disso que vocês me buscam. Por acaso você consegue enxergar alguma semelhança com aquilo que a multidão fazia no passado, com o que os religiosos estão fazendo hoje? Você consegue ver alguma semelhança entre esses dois polos, entre esses dois pontos? Jesus disse para eles, em verdade, eu digo a vocês que vocês me buscam não é pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas vocês me buscam porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. Querido, seja honesto com você mesmo. Quando você vê um padre, um pastor, um missionário, uma missionária construindo, alugando um ponto de pregação que eles falam, numa esquina, numa avenida, numa rua, vocês acham mesmo
que o objetivo dessas pessoas é o quê? É ganhar almas para o reino de Deus? Ou é para ganhar dinheiro para crescer as suas contas bancárias? Ou é ganhar dinheiro para sustentar os seus luxos? Se você me responder que é para ganhar almas, aí eu te mostro Hebreus capítulo 8, que fala que depois daqueles dias, aqueles dias eram uma referência ao juízo do ano 70, depois daqueles dias, ninguém precisava mais pregar para o seu próximo e dizer: eia, conheça o Senhor, ei, aceite a Jesus, porque está escrito ali que todos, depois, na nova aliança, todos conheceriam o Senhor e ninguém mais precisaria falar para o seu próximo: conheça o Senhor, porque todos me conheceriam. Sabe por quê? Porque Deus falou que na velha aliança, a palavra de Deus era conhecida nos escritos, era em pergaminho, era em rolos, até mesmo na Bíblia, no quarto século. Só que depois do juízo do ano 70, depois da nova aliança, a lei do Senhor, as regras, diretrizes de Deus iam ser colocadas na mente e no coração das pessoas. E todos teriam noção daquilo que é o nosso eterno Criador. Então, toda vez que você vê uma obra, entre aspas, sendo inaugurada numa rua, na esquina, num bairro, não é para ganhar almas para Deus. Ninguém ganha almas para Deus. Por quê? Como que alguém vai ganhar uma alma para Deus se a Bíblia diz que Deus diz: não é vocês que escolheram a mim, é eu que escolho vocês. Então esse negócio de ganhar almas para o Senhor, no século 21, depois do juízo, é uma grande falácia, é um grande engano para validar essas construções de templos religiosos e eles chamam de igreja. Jesus diz, verso 27 do capítulo 6 de João: trabalhai não pela comida que perece. Quem que quer fazer isso no sistema religioso? Trabalhar não pela comida que perece. Eles não trabalham pela comida que não perece. Eles trabalham ou eles constroem templos, se autodenominam líder religioso, é porque da comida que perece. É pelo dinheiro, é pelas viagens de carro, é pela gasolina que o povo coloca no carro do pastor. Aqui na minha cidade tem pastores, tem líderes religiosos, missionárias e missionários, que são sustentados pelos membros da igreja, igreja entre aspas, é uma forma de você ironizar a coisa, colocando uma frase entre aspas, é uma ironia. Aqui na minha cidade tem pastores, líderes, que apesar de ser aposentados nas suas profissões seculares, ganham um absurdo da igreja. Tiram da igreja 4, 5, 6, 10 salário mínimo. Porque eu e você sabemos que dentro de um alçapão desse, de cada 10 membros, o líder tem um salário mínimo. De cada 100 membros, ele tem 10 salário mínimo. De cada 1.000 membros, ele tem 100 salário mínimo. Faça as contas aí, você é bom de matemática? Faça as contas aí. Meu querido,
esses líderes religiosos, eles estão a cada dia mais interessados na falta de conhecimento bíblico das pessoas. Vocês acham que as escolas dominicais é ensinado a você respeitar as regras da língua portuguesa? Como gramática, vernáculo? Isso aí, tempo verbal, colocação verbal, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tanto plural como singular. Você acha que as escolas dominicais, eles ensinam que você tem que respeitar as regras da língua portuguesa? O dia que você respeitar as regras da língua portuguesa, quando estudando a Bíblia, você se manda, você sai às pressas do sistema religioso. Então, o versículo 27 e o versículo do capítulo 6, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas vocês trabalham é pela comida que permanece para sempre? Não. Vocês deviam trabalhar é pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Aí, olha o que acontece aqui. No versículo 28, eles perguntam à multidão, do versículo 22 do capítulo 6. A multidão pergunta assim: que faremos para executar as obras de Deus? Já no primeiro século. Olha o que era a obra de Deus na visão de Jesus. Mas os religiosos pregam e ensinam que você tem que dizimar para sustentar a obra de Deus. Então vamos ver o que era a obra de Deus na visão de Jesus. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? 29, versículo 29 do capítulo 6 de João. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Olha na visão de Jesus o que era a obra de Deus já no primeiro século. Aí Jesus fala: crede naquele que ele enviou. Quem que Deus tinha enviado? Eles perguntaram: o que nós temos que fazer para executar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês precisam acreditar naquele que ele enviou. E quem que Deus tinha enviado para morrer pelos judeus? Jesus Cristo, homem. A obra de Deus, na visão dos religiosos, dos cães gulosos, é o quê? Pagar água, pagar luz de um templo, pagar a uma zeladora, pagar a um zelador, pagar a um vigia, pagar a um segurança, pagar a viagem do pastor para a França, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Dubai, não é? A obra de Deus, na visão dos líderes religiosos, é sustentar a família do pastor com 20, 50, 100, 200 salário mínimo. A obra de Deus para o pastor é você fazer tudo isso. Na visão de Jesus, a obra de Deus é você acreditar em Jesus, o qual foi enviado por Deus. Você está vendo a grande incoerência que existe entre a realidade e a falsidade? Enquanto os líderes religiosos usam a Bíblia para manter você preso ao sistema deles, nós, Alberto Lírio, irmão Cláudio Mendes, usamos a Bíblia para mostrar para você qual é a realidade dos escritos bíblicos. Agora, você não é obrigado a acreditar na pessoa, Alberto. Mas sejamos coerentes. Mostrando o livro, o capítulo e os versículos
que está escrito, você pode torcer até a seu beiço, a sua cara, franzir a sua testa, mas você não pode negar que está escrito, não é? Quer um conselho? Fuja desse sistema o mais rápido possível. Quando você começar a estudar a palavra e começar a entender a palavra, você vai ver que esta obra de Deus, entre aspas, que o sistema te ensina, é a mais pura, né? Não, eu errei. Não é a mais pura, é a mais perversa mentira que existe. Eu prefiro acreditar no que está escrito. Agora, eles fazem conjecturas para que você acredite neles. Mas para você acreditar nas conjecturas deles, você tem que negar a palavra. E negando a palavra, você se torna um alvo fácil dos verdadeiros opositores da palavra, que são os líderes religiosos. Meu querido, fique em paz e que o eterno Criador te oriente a cada dia mais. Esta é a obra de Deus. Acreditar no sacrifício da cruz. Fique em paz. Amém.